Bom, eu queria falar com você sobre a questão dos 10 passos da elaboração da exposição bíblica. E no site, na minha plataforma pessoal, você tem lá os 10 passos, prmichelaugusto.com.br. Mas eu queria deixar um pequeno aperitivo para você sobre o primeiro passo. O primeiro passo é a pergunta: qual é o livro e o texto? Geralmente, nesse primeiro passo, nós estudamos a importância da lectio contínua, da flexibilidade das séries de sermões e tendo como base a sensibilidade pastoral nessa jornada de pregação. Nós trabalhamos também a questão da leitura devocional para autoconfrontação. Nós trabalhamos também a questão da necessidade de se habituar com o texto, de fatores que envolvem uma leitura prematura do texto, ok? Bom, no tocante à flexibilidade, por exemplo, das séries de sermões, eu sempre, como pastor de igreja local, eu uso um processo de flexibilidade em relação a isso. Às vezes eu trabalho séries mais longas, às vezes eu trabalho séries mais curtas, e claro, todo o conselho divino, descrito em toda a palavra, centrado no Evangelho, é apropriado para todo o povo de Deus, para que esse povo cresça à imagem de Cristo Jesus e para que possam exercer o ministério. Né? Conforme Esse é o propósito da pregação, conforme Efésios 4:12 em diante. Mas existem situações que você às vezes precisa até interromper uma série para tratar de outra série menor, baseada, por exemplo, numa seção textual como o Sermão do Monte, Mateus 5:7, ou uma única perícope dividida em vários domingos com unidades coerentes entre si, unidades textuais coerentes entre si, que são passíveis de serem expostas. Tá? Então, tudo isso eu trago no primeiro ponto, na primeira etapa da preparação. Mas eu queria trazer aqui algumas observações do Timothy Keller sobre as leituras prematuras e também do José de Godoy Filho. Tá? Então, a primeira coisa que a gente usa é a leitura devocional. Dentro dessa primeira etapa, a leitura devocional para uma autoconfrontação. Antes de confrontar o coração com a palavra do Senhor, com o Evangelho, nós precisamos passar por um processo de autoconfrontação. Segundo, nós precisamos nos habituar com o texto. E o José de Godoy Filho, ele nos ensina sobre essa questão de ambientar-se na perícope, ou seja, no parágrafo. Isso exige tempo, a necessidade de fazer perguntas ao texto. Essas percepções nos farão a diferença para a nossa interpretação e aplicação do texto. Detalhes intrigantes do texto, curiosidades, novas ideias, percepções globais da perícope, entender preliminarmente a ideia central do texto, isso a gente vai aprimorar nas demais fases, entender os limites da perícope, fazer um esboço preliminar analítico que vai servir como esboço futuro homilético, uma leitura na versão que você está mais habituado, lê em outras versões, lê passagens paralelas, né? Se você conhece os originais, fazer uma tradução, se você conhece bem, comparar com outras versões. E aí o Keller vai trazer a questão da leitura prematura, observar repetição de palavras, repetição de ideias, formas gramaticais, observar conectivos como portanto, porque, para, uma vez que, né? Observar esses conectivos nos ajudarão a visualizar as partes constituintes do texto, como orações, frases, parágrafos, e nos mostrarão como essas partes se relacionam umas com as outras, né, trazendo resultados ou consequências de algo que vai elucidar melhor essa perícope. A questão de metáforas e imagens que existem no texto. Como tudo isso se comunica conosco. Né? Então,
Essa primeira etapa é uma etapa preliminar que nós analisamos essas coisas todas, tá bom? Se você quiser ter mais contato com o nosso curso, entre lá, prmichelaugusto.com.br, tá bom? Um abraço para você, fique com Deus, tchau, tchau.